qual é o melhor jeito de eu descobrir se tenho ou se não tenho o transtorno do espectro autista? Muita gente acha que é difícil conseguir um médico especialista que identifique isso rápido. Às vezes, como o diagnóstico é clínico, não tem um exame assim que determine quem é autista e quem não é. Então, às vezes, os médicos precisam marcar muitas consultas para poder determinar isso, né? E qual que é a segurança com relação a esse diagnóstico? Se ele é seguro ou se ele não é? E eu estou aqui para responder essa pergunta. Como é que eu faço para eu descobrir se eu sou ou não sou autista? Gente, é verdade. Nunca antes nesse país houve tantos autistas. É muita gente recebendo o diagnóstico, muita gente adulta recebendo o diagnóstico, gente com mais de 40, 50 anos, descobrindo a essa altura do campeonato que são pessoas com transtorno do espectro autista. Muitas delas incompreendidas a vida toda, né, vieram agora a saber os comos e os porquês. E eu sei que tem muita gente que desconfia que pode ser autista, por vários motivos, porque hoje a informação está mais livre, dissemina-se mais informação sobre os sintomas do autista, né? Quais são as manifestações clássicas do autismo, evitar o olho no olho, os hiperfocos. Hoje em dia, essas questões são de conhecimento comum da sociedade, né? Todo mundo já sabe. Hoje em dia você assiste séries de TV, filmes com protagonistas autistas e geralmente essas produções cinematográficas também têm um conteúdo informativo sobre a condição, e aí as pessoas se veem, falam assim, não, pode ser que eu seja autista, pode ser que não também. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que chama fenótipo ampliado do autismo. O que é isso? Os sintomas, as manifestações clássicas do autismo, como essas que eu citei, o hiperfoco, eventualmente ecolalia, rigidez cognitiva, essas manifestações clássicas, essas especificidades do autismo, elas podem se manifestar em todas as pessoas, de um modo geral na sociedade, só que em outra escala, uma escala que não ultrapassa o limite do prejuízo. Ou seja, muitas pessoas podem ter hiperfoco, mas um pouquinho de hiperfoco, não daquela maneira pronunciada como o autista manifesta. Pode ser que a pessoa também não goste muito de olhar nos olhos, mas não com aquela rigidez do autista. Tem pessoas que gostam de rotina também e não são autistas, mas numa escala menor que o autista, não com aquela rigidez. Isso chama fenótipo ampliado do autismo, quer dizer, uma coisa que o autista tem e que outras pessoas também têm, só que as outras pessoas têm de maneira a não causar um prejuízo significativo, compreende? Então, às vezes a pessoa se equivoca, ela acha que pode ser autista porque ela percebe que ela tem um fenótipo ampliado e aí ela decide procurar um caminho para receber o diagnóstico. Outras pessoas descobriram o diagnóstico do filho. O filho, o neto, um parente muito próximo tem transtorno do espectro autista, tem TEA. Então a pessoa pensa, bom, eu sinto que às vezes eu tenho uns sintomas aí, será que eu também sou? Então, como é que eu começo essa busca? Então, gente, eu vou te dar uma dica aqui que é muito importante. Importante, inclusive, para você ter mais segurança, conquistar um diagnóstico mais seguro, sabe? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu preciso ir no médico. Aí a pessoa, ela se convence de que ela é autista, ela nem foi ainda ao médico. E às vezes na primeira consulta ela já quer o diagnóstico. E o diagnóstico é clínico, o médico tem que observar para poder ver se é mesmo. Porque tem critério para isso, gente. Autismo não é só falar que você tem esses sintomas e já recebe o diagnóstico. Se fosse assim era modinha, se fosse assim era fácil, não é assim, né? Tem que ter uma observação para determinar se a pessoa tem transtorno do espectro autista ou se não tem. E aí, preste atenção aqui. Eu já gravei um vídeo, eu queria que o editor colocasse aqui, sobre o psicólogo. Na verdade, sobre quem tem a prerrogativa legal de dar o diagnóstico de autismo. E nesse vídeo, a gente traçou algumas diferenças jurídicas, tá, gente? Jurídicas, entre o valor que se dá ao diagnóstico psicológico, que é o diagnóstico ofertado pelo
profissional da psicologia, e o diagnóstico clínico, que é o diagnóstico do médico, né? Do neuropediatra, do neurologista, do psiquiatra. Bem, o que tem valor legal para você exercer direitos é o do médico, mas o do psicólogo é muito importante, gente. É muito importante. Olha, vou te dar uma dica. Para você começar a sua busca pelo diagnóstico que você acha que pode ter, é claro que você não vai procurar um médico para ver uma coisa dessa, se tem ou não tem, se você não sentir que tem essa possibilidade, né? Se você não vir em si aqueles sintomas clássicos da condição, né? Ou algum parente, ou alguma possibilidade genética de ter o transtorno do espectro autista. Então, já que é assim, que você tem fundadas suspeitas de que pode ser autista, vou te dar o caminho das pedras aqui. Presta atenção nisso. A busca pelo diagnóstico do transtorno do espectro autista tem que começar, ou convém que comece, com, atenção, uma avaliação neuropsicológica. Você vai num profissional da psicologia e vai pedir para fazer uma avaliação neuropsicológica. Esse documento é um documento muito completo, a avaliação neuropsicológica. Você vai ser submetido a uma imensidão de testes e todos esses testes, a realização desses testes, vai produzir as evidências não só para transtorno do espectro autista, como também para outras condições e possibilitar, depois de ver essa radiografia, né, da avaliação neuropsicológica, para fazer outros testes e descartar hipótese ou incluir hipóteses. Então, a avaliação neuropsicológica é um documento que costuma ter aí umas 18, 20, 25 páginas, muito completo e que serve de referência para o médico. Ou seja, se você for direto no psiquiatra e não passar pelo psicólogo, que produz esse documento super útil, esse psiquiatra vai precisar de mais consultas para poder determinar se você tem ou não transtorno do espectro autista. Agora, se você já levar a avaliação neuropsicológica, você faz a avaliação neuropsicológica, certamente um bom profissional da psicologia ele já vai pôr lá a hipótese, né, de que pode ser transtorno do espectro autista, a compatibilidade, se a avaliação neuropsicológica atendeu aos requisitos para TEA contidos no DSM, e aí você pega esse documento, depois que tiver a avaliação neuropsicológica em mãos, aí você vai marcar consulta com um psiquiatra, preferencialmente que seja especializado em transtorno do espectro autista, né? Se não for, tudo bem, vá lá. Às vezes, dependendo do lugar que você está, não tem nenhum especialista nessa condição, né? Principalmente se forem especializados em autismo. Mas se não tiver, esses profissionais, essas especialidades por si resolvem. E aí, com a avaliação neuropsicológica que o médico vai ver, ele vai dar uma testada final e possivelmente em poucas consultas ele pode com segurança dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista ou então afastar definitivamente essa possibilidade. Gostou do vídeo? Foi útil? Ok. Se foi útil, se inscreva no canal e clique no sininho. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.